Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 5, que será ministrada no dia 31 de janeiro de 2021, com o tema Fruto do Espírito, o Eu crucificado. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando as lições bíblicas com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da nossa lição é o pastor Ezequias Soares. O texto áureo da lição 5 diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. E a verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Esta verdade prática aqui já traz para nós a certeza que o fruto do Espírito não é algo adquirido da nossa própria natureza. O gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, alegria, amor, nada disso é produzido por nós mesmos, mas é produzido pelo Espírito Santo em nós. Não é algo visível, não é algo que nós precisamos provar, nem você precisa ficar provando as pessoas para ver se ela tem o fruto, porque tem que ser ou é algo natural dentro de nós. A nossa natureza espiritual vai mostrar o fruto que foi produzido em nós. Quando lemos aqui uma definição ou um comentário do pastor Antônio Gilberto, é interessante que ele leva essa ideia do fruto lá para o princípio, lá para o livro de Gênesis. Ele fala assim, que cada planta que foi ali criada por Deus, ali naquele jardim, cada árvore, ela devia produzir o fruto segundo a sua espécie. Então, de uma laranjeira, só pode dar laranja. De uma bananeira, só pode dar bananas. E assim por diante. A mesma coisa em nós. Em um cristão, só pode ser produzidos bons frutos. Só pode aparecer nos nossos relacionamentos bons frutos. E quando não acontece? Por que tem pessoas que quando está em alguma ação que ela precisa demonstrar, vamos supor, bondade, ela não é tão boa? Por que isso acontece? Porque a natureza carnal ainda está presente no ser humano. Nós devemos não ficar provando as pessoas, mas ter paciência. Eu gostei de um comentário que um escritor faz, Richard Lawrence, bem interessante, que ele diz assim, que nós não precisamos, achei interessante esse comentário, que nós não precisamos apertar o fruto dos crentes para ver se é bom. A vida cristã, ele diz assim, ela produz bons frutos, mas talvez ainda esse fruto não tenha amadurecido. Eu gostei disso daqui, porque nós estamos em um processo de santificação. Pode acontecer ainda de uma pessoa estar em nosso meio, ser salvo e ainda não conseguir, vamos dizer assim, ou não deixou o Espírito Santo trabalhar suficientemente em sua vida, por talvez não conhecê-lo tão bem, para que todos os aspectos do fruto sejam desenvolvidos. É natural que todos os aspectos estejam presentes no crente,
mas pode acontecer ainda esta questão do amadurecimento. Às vezes as pessoas estão na igreja, são crentes, mas ainda não têm um relacionamento adequado, talvez por não conhecer, não tem um relacionamento adequado com Deus, não ora, não busca a palavra, não estuda, não se aproxima de Deus o suficiente ou não deixa o Espírito Santo trabalhar de forma completa. Que nós, nesta lição, nesses dias de estudo, tenhamos paciência com aqueles que ainda não têm o seu fruto totalmente amadurecido. Ele diz assim, a vida cristã produzirá bons frutos, mas levará algum tempo para que esses frutos amadureçam. Devemos dar aos outros e a nós mesmos o tempo necessário para que o fruto de Deus amadureça, em vez de exigir evidências imediatas da sua obra em nossa vida. É um texto de Lawrence O. Richards, comentário devocional da Bíblia. E aqui também o nosso pastor Antônio Gilberto, ele fala que quando diz que a gente deve voltar ao Éden, lá na criação, que a frutificação espiritual, ela segue esta regra. João Batista, ele exigiu de seus discípulos produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. E em João 15:1-16, Jesus também enfatiza este princípio, esclarecendo para as pessoas se desenvolverem espiritualmente, para que elas apresentem abundantes frutos para Deus. Mas é interessante também observar aqui, nesta questão da produção dos frutos, quando Cristo fala, ele diz assim, estai em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, naturalmente, para que o crente dê fruto, ele precisa estar ligado à videira. É preciso ser salvo. É preciso permanecer ligado à videira, para que esses frutos, eles naturalmente apareçam na vida, transpareçam na vida do crente. E quando se dá isso? Nos relacionamentos, na igreja, na sociedade, no seu trabalho e em família. Nos momentos em que você precisar demonstrar amor, ou que você for demonstrar amor, ele tem que estar presente na sua vida. Se você tiver num momento de conflito, um conflito muito grande, é importante que você tenha paz. Se você não tiver esse aspecto do fruto do Espírito em você, é porque tem alguma coisa errada. É preciso que a gente olhe para nós mesmos, nos avalie e veja como nós estamos diante de Deus e diante da sociedade nos nossos relacionamentos. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque nós somos representantes de Cristo na Terra. Nós somos representantes de Cristo. Quando as pessoas nos veem, elas têm que ver os aspectos ou a maneira que Jesus agiria em determinadas situações. E todas as vezes que nós vimos o Mestre, ele demonstrou bondade, benignidade, amor, paz, longanimidade, mansidão e todos aqueles aspectos ou graça do fruto do Espírito. Então, isso nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que seja desenvolvido em nós. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Gálatas, foi escrevendo a eles que Paulo tratou deste assunto, no capítulo 5, versículos 16 a 26. E ele diz aqui, ele traz quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. Aqui eles estão apresentados em nove virtudes ou 9 modalidades, virtudes
ou graça, as pessoas chamam de diferentes maneiras cada um desses termos aqui que compõem o fruto do Espírito. Alguns a comparam com uma mexerica, com 9 gomos. É uma boa ilustração para quem vai ensinar no domingo. Apresentar ela como uma mexerica com 9 gomos e cada um deles fazendo parte, compondo um todo, um fruto. E ele dá uma informação muito importante aqui no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Porque nós, servindo a Deus, nós queremos fazer o bem, mas nós ainda temos a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela vai ficar no crente até o fim. Nós somos propensos ao pecado, nós somos propensos a errar, nós somos propensos à carnalidade. Mas se o crente andar em espírito, estiver em espírito e com uma vida de comunhão com Deus, é natural que transpareça somente a sua parte espiritual. Então, nesta carta aos Gálatas, Paulo trata desta oposição entre as obras da carne e o fruto do Espírito, e o objetivo nosso hoje nesta lição não é tratar cada um desses aspectos do fruto do Espírito, nem tratar das obras da carne, mas sim nós vamos entender a importância do Espírito Santo na nossa vida prática. O viver no Espírito, renegando a carne. É isso que nós vamos estar falando hoje aqui nesta lição. O fruto revela também o crente que vive sob o domínio do Espírito Santo, e ele, quando manifestado em nós, glorifica a Cristo, o nosso Salvador. Quando o autor fala aqui, traz aqui a definição do fruto do Espírito na nossa lição, ele trata de dois termos aqui. Primeiro, a questão das obras da carne, que nós já falamos, que são várias, e o fruto do Espírito, ele trata no singular. Ele diz assim, o uso da forma no singular, em Gálatas 5:22, sugere a unidade e harmonia do caráter do Senhor Jesus Cristo, as quais são reproduzidas no crente mediante as 9 qualidades do fruto do Espírito Santo, vistas na citada referência. Então, nós vamos entender aqui que é fruto porque revela a unidade de Cristo. Se formos olhar esses 9 aspectos e mais alguns que nós veremos em outros textos, são todas características ou graças ou modalidades vistas no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós mostramos ao mundo o fruto do Espírito nas nossas relações, nós estamos apresentando o nosso Senhor Jesus. Nós somos mesmo representantes dele aqui. Quando as pessoas nos veem, elas têm que ver a Cristo. É por isso que nós devemos buscar sempre melhorar, né, para apresentar o Cristo como ele realmente é. Não podemos, no uso ou nas nossas vivências, ser meros religiosos, cumprindo à risca tanto um ritual, e também não podemos ser totalmente livres e descompromissados. Por que eu estou falando aqui? Por conta da carta que foi escrita aos Gálatas. Era isso que estava acontecendo com eles ali. Eles se converteram a Cristo, os gentios ali em Gálatas, e por influência dos judaizantes, ou seja, aqueles judeus que se converteram, eles estavam querendo trazer para a igreja rituais religiosos para eles cumprirem.
tanto a questão da circuncisão, como a guarda do sábado e outros rituais. E aqui no versículo 23 ele diz: contra essas coisas não há lei. A que coisas Paulo está se referindo? Paulo está se referindo ao fruto do Espírito, quando ele apresenta ali no versículo 22 as 9 modalidades ou virtudes que compõem este fruto que é desenvolvido em nós, que faz com que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, é ele que produz este bom fruto em nós, este bom fruto que nos aproxima de Cristo, faz nós sermos parecidos com ele e assim nós chegamos perto da estatura de varão perfeito. Este é o eu crucificado, aquele que renega a minha natureza pecaminosa, carnal, para ser guiado pelo Espírito. Este é o verdadeiro eu crucificado, que já nós vamos falar mais aqui na nossa lição. E nós vamos para o tópico de número 1, onde traz aqui uma definição. Diz assim: o termo fruto no Novo Testamento é a tradução do original grego karpos, que tanto pode significar o fruto, quanto a dar fruto, ou frutificar, ou ser frutífero. Mateus capítulo 12, 33 fala dessa frutificação. 13, 23, Atos 14, 17. Para que o fruto seja gerado, é necessário que haja uma relação entre o tronco e seus ramos. Entre o tronco e seus ramos. Entre a videira verdadeira e nós que somos o ramo. É importante que haja uma relação. Porque esta vara, se ela for cortada da videira, ela seca, morre, não serve para mais nada. Não é assim? Então é preciso que nós estejamos ligados a Cristo. O fruto do Espírito é o que resulta da vida de plena comunhão com Cristo. E João 15,5, Boyer diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, permanecendo em Cristo, nós frutificamos. Cuidar ou andar no Espírito é uma condição esperada daquele que nasceu no Espírito. João capítulo 3. E Brunelli ainda diz assim sobre o fruto do Espírito: o cultivo de uma vida no Espírito requer resignação, pois não é um processo fácil, porém é glorioso e é o que se espera de todo o salvo. Então é esperado que nós frutifiquemos na casa de Deus, nas nossas relações, no nosso trabalho, na sociedade. Então aqui nós trouxemos uma definição de fruto, já falamos da questão do fruto no singular. E no subtópico 3, fala sobre o andar no Espírito, que está aqui no versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É aqui uma ordem de Paulo aos irmãos Gálatas: andai em Espírito, que não irão cumprir as concupiscências da carne. É a mesma coisa para nós. Ser guiado pelo Espírito Santo, em linguagem paulina, é uma vitória sobre os impulsos carnais. Também indica, da nossa parte, humildade, submissão e santidade. Vamos para o tópico de número 2, que vai falar sobre a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Antes de nós entrarmos aqui, vamos dar uma olhadinha ainda nessa lista que eu já li aqui,
de Gálatas, capítulo 5, 22, né, que é uma lista de 9 virtudes ou aspectos, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Elas se contrapõem às obras da carne, como nós já dissemos, que está também ali em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. E no verso 21 diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fala assim, quem comete tais coisas, a palavra tais coisas, estudiosos entendem que há outras coisas, que a lista não é só esta, que tem uma lista maior de obras da carne. A mesma coisa se referindo ao fruto do Espírito. Então o verso 23 diz assim: contra essas coisas não há lei, dando a entender aqui que existem tanto outros pecados que fazem parte da obra da carne, como outras virtudes que compõem ali o fruto do Espírito. O autor aqui cita mais duas listas, uma em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 13. Nós não vamos fazer a leitura, fica aí para você pesquisar sobre essas passagens citadas aqui no nosso livro de apoio, para entender melhor esta questão do fruto. Então, nós vamos entender que ele não é composto apenas por estas 9 virtudes, mas há outros aspectos ou modalidades ou graça que o Espírito Santo também desenvolve em nós, morando, né, no crente, morando em nós. E aí nós vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Eles são diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo: glorificar a Cristo. Tanto a manifestação dos dons na igreja, que são concedidos pelo Espírito Santo à igreja, para que nós possamos fazer a obra, para que nós possamos servir na edificação do corpo de Cristo, e ele tem os seus objetivos, como vimos na aula anterior. O fruto já é algo produzido em nós, também para glorificar o nome de Jesus. Ele diz aqui no primeiro subtópico, falando da diferença. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. Então, quando vai falar ali daqueles 9 aspectos em Gálatas, inicia pela caridade, que é o amor. E aí o autor quer dizer, ou ensinar para nós, que o amor é a suprema virtude do fruto espiritual. Jesus foi persistente ao ensinar os discípulos acerca do amor, conforme nós vemos aqui em João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então é o mandamento de Cristo para os discípulos, para nós, Igreja de Cristo, e este amor, ele faz parte, ele é o início, ele é o ponto principal, como diz o autor aqui da nossa lição, para compor as demais modalidades.
né? É como se ele fosse um representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Nós falamos disso na lição anterior, que o amor, que os dons, ele precisa ser exercido em amor, e isto é o caminho mais excelente que Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 12, 31, porque ele diz que o amor nunca acaba, os dons eles vão se findar, o amor não. O amor permanece. E depois aqui no subtópico 2 ele vai falar dos dons na igreja. É bom relembrar, nós estamos falando aqui do fruto do Espírito, mas tem pessoas que às vezes podem comparar, achar também que o dom que é dado pelo Espírito Santo, que o fruto é da mesma maneira, mas não. O fruto ele é desenvolvido, ele não é dado, ele é desenvolvido no crente pelo Espírito Santo e exige de nós o submeter-se à vontade do Espírito, o andai em Espírito, para que não cumpra a concupiscência da carne, como Paulo diz ali na carta aos Gálatas. Então, nós temos aqui vamos dizer assim, um dever, né? Darmos lado ao Espírito Santo para que ele age em nossa vida. Os dons, eles já são comparados também, aqui diferenciando os dois, a um andaime. O autor aqui, ele compara a um andaime numa construção, como se essa construção, sendo esta construção a igreja. Então, estando pronta, o andaime é retirado. A igreja estando com Cristo, não há necessidade de dons, porque no céu não vamos precisar dele. Ele chegará um momento que ele vai se findar. A ciência, as profecias findarão e o amor é o único que permanece. Esta é o ponto importante nos dois, vamos dizer, nos dois, tanto no fruto do Espírito como nos dons espirituais, a presença do amor. No fruto, ele é o que dá base para os demais aspectos, e nos dons, ele é mais importante que os dons. Se nós agirmos com amor, nós já estamos cumprindo boa parte ou a melhor parte da vontade de Deus para nós na edificação da Igreja de Cristo. O Espírito se opõe à carne, está no tópico 3. O Espírito se opõe à carne, está no tópico 3. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado, e o legalismo de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e desunião. Aqui ele vai falar um pouquinho do objetivo de Paulo ao escrever aos Gálatas. Nós sabemos que todas as cartas que foram escritas, ela tinha um objetivo. Então, quando Paulo escreve ali para os irmãos da Galácia, ele estava combatendo uma heresia que estava entrando ali na igreja. Aqueles homens estavam se levantando contra a autoridade de Paulo na igreja, e eles estavam querendo levar aqueles irmãos ao legalismo. E o que é isto? O que é levar ao legalismo? Porque o suficiente para a nossa salvação e também para os irmãos da Galácia era estar em Cristo, receber a salvação em Cristo. Nada mais é necessário se acrescentar para o homem ter salvação. Gálatas representa para nós hoje a palavra mais forte de Deus contra o legalismo. Aquele mesmo legalismo que Paulo estava combatendo ali, ele deve ser combatido também nos dias de hoje. A carne ama fazer coisas religiosas, cumprir rituais, celebrar dias santos,
praticar boas obras para a salvação. Tudo isso é legalismo, né? E muitos sistemas religiosos, infelizmente, na atualidade, ainda querem criar um caminho para a salvação. Mas nós sabemos que o único caminho para a salvação é o que Paulo está dizendo ali aos irmãos Gálatas, é Cristo. E ali ele vai falar sobre o andar no Espírito, deixar a carne, as obras da lei, deixar a carne e andar no Espírito. E Paulo vai falar aqui deste fruto que tem que ser desenvolvido em cada crente, deixar o Espírito Santo desenvolver em cada crente, para que seja manifestado o nosso Senhor. Depois aqui no tópico de número 2, subtópico de número 2, ele vai fazer aqui uma diferenciação entre carne e espírito. A origem da palavra carne é sarx, com X, não sei falar. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Aqui ele vai indicar quando ela é citada, quando tem alguma fraqueza física, quando vai se referir ao corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Então a gente vai entender a que está se referindo quando observarmos o contexto. No contexto das obras da carne citadas em Gálatas, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano, enquanto que a palavra pneuma, significando aqui espírito, que se aplica ao Espírito Santo, também ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. Também, da mesma forma, a gente vai entender a que se refere quando observarmos o contexto. Aí o autor aqui cita o versículo 24 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e consciências. Falando de novo aqui do nosso tema do eu crucificado. Quem está em Cristo já crucificou a sua carne e as suas paixões e consciência. Olha a importância de nós estarmos em Cristo. Se dermos lugar ao Espírito Santo, todas as nossas atitudes carnais, elas vão pouco a pouco diminuindo até ser totalmente exterminada. Não enquanto estivermos aqui, quando estivermos com Cristo. Mas nós precisamos estar continuamente em espírito. Depois ele vem falar aqui dos vícios, que são apresentados aí na nossa leitura bíblica em classe. São 15 que ele chama de obras da carne, e aparece outras ainda, assim como aparece outras com os aspectos do fruto, também com a obra da carne. Ele cita aqui Romanos capítulo 1, 29 e 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10. Então Paulo ele não coloca outros textos. Paulo ele não quer ser extensivo na lista e deixa apenas essa daqui, mas tem outras obras da carne se a gente for procurar aí nesses textos citados. E a conclusão da nossa lição diz assim: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina sua alma. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. Lucas capítulo 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, o que resulta em morte.
E se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Amém? Era isso que eu tinha para falar sobre esta lição. Que Deus venha falar melhor em seu coração. No próximo domingo, vá à sua escola dominical aí na sua igreja e escute aí o que o seu professor tem para ensinar sobre esta lição. Quero pedir a Deus as bênçãos dele sobre você, sua casa, sua família, a escola dominical a qual você pertença e a sua igreja. Deus abençoe.